Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Fala, galerinha do 6º ano, seja aluno da zona urbana ou da zona rural, seja bem-vinda a mais um encontro. E aqui quem fala é a professora Adrielma, que na companhia da professora Flávia, estamos juntas nesse projeto de trazer conteúdos importantes para você viver cada dia melhor. Contamos com a sua audiência nessa sintonia maravilhosa. Vou chamar logo minha companheira de podcast, que está super animada com a programação de hoje. Vamos nessa, professora? Vamos sim, todos ligadinhos nesta sintonia. Aluno do 6º ano, é um prazer estar mais uma vez com você para mais um momento de atividade física. E você, jovem, que não participou ainda, espero que participe agora comigo e a professora Adrielma. Faremos um alongamento e 2 exercícios de força. Precisaremos de uma mochila, essa da escola mesmo, com 2 livros dentro para ser a carga. Vamos fortalecer nossos braços. Em pé, coluna reta e com uma boa postura, estenda o braço direito para a sua frente e para trás, fazendo um círculo, bem devagar. Dê 2 voltas. Agora com o braço esquerdo, dê 2 voltas. Ótimo! Ainda em pé, postura e com os ombros abertos, coloque a mochila na sua frente. Segure nas alças e eleve até quase na altura do pescoço. E desça bem devagar. Isso! Concentre-se, que você consegue. Seu corpo já está adaptado para os novos desafios propostos. Repita o exercício 3 vezes. Balance os braços. Mais uma vez, conte até 3. Balance os braços. Segure nas alças da mochila com as palmas das mãos viradas para cima. Agora dobre os braços em sua direção. Faça o exercício 3 vezes. Balance os braços. Mais uma vez. Muito bem. Estou muito orgulhosa de você. Um abraço e até breve. Legal esse exercício. Você sabia que para conquistar um corpo desejado requer esforço, pois não é de um dia para a noite, certo? E é sobre não desistir facilmente que hoje vamos falar sobre perseverança. A palavra no grego significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Perseverança, pessoal, é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Etimologicamente, perseverar é continuar firme e constante no propósito. Perseverar também é persistir em fazer o bem. Há muita tentação para se desviar, mas com a ajuda de Deus você não vai desistir, pois perseverar é continuar fazendo o bem, independentemente das circunstâncias. Afinal, todos conhecemos muitos bons exemplos de pessoas que venceram graças à perseverança. E quanto a você, de que lado tem ficado? Dos que perseveram e vencem, mesmo sobre as piores circunstâncias? Ou prefere culpar a má sorte? Ficamos por aqui, até o próximo encontro. Sofri durante meses, ansiedade e incerteza. Será que o meu trabalho vai me pôr o pão na mesa? Não nego, senti medo das coisas não darem certo. Eu quase desisti quando o meu sonho tava perto, mas algo me dizia que era só questão de tempo pra eu poder mostrar. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Oiê! Estou aqui para continuarmos espalhando saberes juntinhos. Eu quero saber se os meus queridinhos do 6º ano da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, Piauí, estão todos conectados. Tem alguém aí? Nossa, gostei de ver. Gente, eu sou a professora Tamires Lima, de Língua Portuguesa, e adoro estar aqui com vocês todos os dias. Olá, anjinhos do 6º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Yamara Lima e estamos prontinhas para juntos espalharmos saberes de língua portuguesa. Começando com um beijinho especial para os nossos conectados da Escola Municipal Gonçalves. Sempre atentos à construção de saberes. Parabéns, crianças! Esse
é o caminho. E hoje vamos começar ouvindo uma história bem legal. É mentira! Como assim, tia? É mentira da barata. Esse é o nome da nossa história de hoje, tia. Vamos ouvir? Vamos sim! De Léo Cunha, do livro Histórias de Cantigas, É Mentira da Barata. Naquele dia, a barata acordou feito um foguete, corria baratinada, subia pelas paredes. Onde estão as 7 saias que eu ganhei da minha avó? Onde é que estão guardadas as 7 saias de Filó? O mosquito, que era um chato e zoava todo dia, quando ouviu aquele papo, começou a cantoria. A barata diz que tem 7 saias de Filó. É mentira da barata. Ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Acontece que o grilo era amigo da barata e quando ouviu aquilo, alterou a serenata. Eu não acho que é mentira, só um pouco de exagero. Vai ver, as saias caíram num buraco ou num bueiro. Ha, 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 he, o mosquito riu até. Vinha passando a formiga, moça muito organizada, e também deu seu palpite sobre as saias da barata. Eu não acho que é exagero da barata. É só bagunça. São 7 saias sem erros, mas ela não acha nunca. Ha, 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 ri, o mosquito riu assim. A traça, que devorava um gostoso dicionário, escolheu outra palavra para fazer o seu comentário. Eu não acho que é bagunça, é apenas esquecimento. Ela tá meio caduca. É bem cabeça de vento. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 o mosquito riu sem dó. De pulo em pulo, a pulga também chegou no pedaço e botou sua desculpa para explicar aquele caso. Não acho que é esquecimento, é só imaginação. A barata sonha tanto com as saias de balão. Ha, 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 ho, 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 ha, 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 riu o mosquito abelhudo. A conversa ia sem rumo e não seguia adiante. Foi aí que o vagalume teve uma ideia brilhante. Não é mentira, eu garanto. Exagero também não. Nem bagunça, nem esquecimento, nem mesmo imaginação. Essa história foi somente uma grande brincadeira. A barata pôs a gente para cantar a noite inteira. Ha, 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 ho, ho, ela tem uma só. Ha, 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 ho, ho, e se acaba o quiprocó. A barata diz que tem. Coitadinha da barata. Ou ela é uma tremenda mentirosa ou... nem sei. Crianças, ajudem. O que vocês acham sobre as tais saias da barata? Perdeu? Caiu no bueiro? Ou é tudo mentira? Pense aí e escreva o seu palpite. Gente, eu queria conversar com vocês sobre algo muito legal. A historinha da barata trouxe a verdade sobre as saias da barata? Não sabemos o que de fato aconteceu com as saias da coitada, não é verdade? Elas existem, não existem ou existiram e foram perdidas? Não sabemos, mas ouvimos várias opiniões sobre essas saias. Ouvimos a opinião do grilo, mosquito, formiga. Tantos e tantos bichos deram a sua opinião sobre o paradeiro dessas saias. Opinião? Tia, como você sabe que é opinião? Pois é, tia. Isso é algo muito importante para o leitor. Identificar o que é fato e o que é opinião quando realiza a leitura de um texto. Imagine você ter a seguinte postagem no status de alguma amiga sua. Pedi no delivery uma pizza portuguesa com bastante cebola e mandaram uma pizza de frango com queijo, a pizza mais ruim de todas. Já deve ter alguém aí pensando, horas, pizza de frango com queijo é uma delícia, a minha preferida.
Gente, é a minha preferida também, mas isso é uma opinião. Nós gostamos de pizza de frango, mas a pessoa que escreveu essa postagem não deve gostar muito e nós já percebemos a opinião dela através da sua postagem. Agora imagine a seguinte notícia. Governo libera pagamento de auxílio emergencial para famílias de baixa renda durante a pandemia. Gente, vejam bem, o que lemos agora é um fato. Nós não sabemos a opinião da pessoa que escreveu esse texto, mas ela simplesmente falou de um fato, de algo que realmente acontece. Então, tia, opinião é o que a pessoa pensa sobre alguma coisa? Exatamente. Percebam que a opinião depende de cada pessoa. A postagem que diz que pizza de frango é ruim, nós discordamos de cara, porque nós achamos que é a melhor. E certamente, se a gente perguntar para os nossos colegas, ouviremos opiniões diversas. Uns vão dizer que adoram, outros que detestam, porque isso é a opinião. É a opinião de cada um e ela muda de pessoa para pessoa. Já o fato é algo que não depende de cada pessoa. É uma realidade, ele existe e pronto. Por exemplo, a história do auxílio emergencial do governo federal. Isso é um fato, é uma verdade que simplesmente existe e não muda a resposta quando você pergunta para pessoas diversas. Tia, é muito legal aprender tantas coisas novas todos os dias. Português é mesmo muito legal. Verdade, português é muito legal. Pena que o nosso encontro de hoje chegou ao fim, mas a gente logo estará de volta para continuarmos essa conversa tão importante. Beijinhos para os meus queridos conectados ao saber e até o próximo encontro. Eu espero vocês. E eu também espero. Espero ansiosamente. Beijinhos e até lá. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Fala galera do sexto ano, está começando o programa Espalhando Saberes de Matemática. Estamos aqui com a professora Cleonice para mais um encontro. Não esqueça de sentar confortavelmente e pegar seu material escolar por completo, ok? Olá professora, tudo bem? Olá meus queridos alunos, eu sou a professora Cleonice, da Rede Municipal de Ensino de Oeiras. Estou bem, espero que vocês estejam ótimos, ansiosos e preparados para mais um encontro. Hoje estudaremos frações com numeradores iguais. Na aula anterior, a gente viu frações com denominadores iguais. Hoje a gente vai analisar frações com numeradores iguais. Tá bom, Theo? Legal, professora. A aula de ontem foi boa, eu espero que a de hoje seja melhor ainda. Essa é a minha esperança, porque hoje o dia não está muito bom, né? É isso, galerinha. Mas vamos lá, navegar pelo maravilhoso mundo da matemática. Vamos lá, eu vou só relembrar aqui a vocês. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Um exemplo de situação geométrica são as figuras que estão presentes no material de vocês, como a gente já vem falando desde a aula anterior, não é isso? A questão 1 da atividade 6, lá na página 59, é um exemplo de frações geométricas e de frações numéricas. Nós podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades, que nós vamos estudar na aula de hoje. Professora, mas pelo amor de Deus, me diz aqui, me ajude. Comparar é coisa boa ou é coisa ruim? Muito bem, é necessário você fazer essa pergunta novamente, porque nós vamos continuar comparando, só que agora vamos comparar numeradores. Comparar significa analisar qual representa a maior, a menor, ou se as quantidades são iguais. No primeiro material, nós estudamos comparação com números naturais, não é isso? A gente aprendeu a utilizar o sinal de maior, de menor, de diferente e de igual. Hoje nós iremos colocar em prática essa comparação através do estudo das frações. Legal, professora. A aula hoje promete, não é isso mesmo? Mas vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo para ver como é que a gente vai ficar. Vamos lá. Quando os numeradores são iguais, basta compararmos os denominadores. É o processo contrário, não é isso? Quando os numeradores são iguais, relembrando que numerador é sempre quem está na parte de cima da fração. Então, quando eles são iguais, nós vamos analisar quem está da parte de baixo.
e quem está na parte de baixo de uma fração são os denominadores. E agora nós vamos fazer uma comparação entre duas frações. Lembro vocês que a comparação pode ser feita entre qualquer quantidade de frações, como eu falei na aula anterior. Eu posso comparar 5 frações, eu posso comparar 100 frações, a quantidade que eu quiser. Hoje eu vou comparar aqui com vocês duas frações. A primeira, 2/3, e a segunda, 2/5. Note que os numeradores são iguais. Dessa forma, nós vamos comparar os denominadores. Quando numeradores são iguais, a gente olha para os denominadores e a gente faz essa comparação entre eles. Então, eu espero que você já tenha anotado aí as duas frações, 2/3 e 2/5. Em outras palavras, 2/3 e 2/5. E vamos analisar e comparar elas. O 3 e o 5 são os denominadores. O 3 é menor que 5. Neste caso, o 5 é maior que 3, não é? Então, 2/5 é menor que 2/3. Quando os numeradores são iguais, acontece o contrário do que nós vimos na aula anterior, de quando denominadores são iguais. Porque aqui, na aula que nós estamos estudando hoje, numeradores iguais, quanto maior o denominador, menor será a fração. Lá era o contrário. Lá, quanto maior o numerador, maior seria a fração. Não é isso? Ficou claro, Theo? Alguma dúvida aí nesse ponto? Eita, eu pensei que a aula hoje ia ser aquela maravilha, né? Facilidade total. Mas esse negócio aí de maior, um menor do que o outro, numerador maior, denominador maior, isso confundiu foi tudo agora. Mas, né, deu pra entender mais ou menos. Vai dar pra levar. Mas por que numa fração com numeradores iguais, a maior fração é a que tem menor denominador? Ótima pergunta. Isso acontece porque o denominador indica o número pelo qual o numerador será dividido. E em casos de frações com numeradores iguais, o denominador, diferente, não é? Quanto maior o denominador, menor será a fração. Certo. Mas vamos colocar um outro exemplo aí, por favor, que aí pode ser que clareie mais um pouco minha mente. Ok. Então eu preciso e eu quero que você pegue um papel e uma caneta. Você e o aluno que está em casa também. E nós vamos fazer uma experiência. Desenhe 2 retângulos de mesmo tamanho e um embaixo do outro. Desenharam? Rapidão para desenhar um retângulo. Desenhe 2, viu? Um embaixo do outro e que tenham o mesmo tamanho. As frações que nós vamos analisar é 2/3 e 2/4. Então eu quero que você divida o primeiro retângulo em 3 partes. 3 partes iguais. Porque a primeira fração tem denominador 3. Pronto, dividiu em 3 partes iguais. Agora o segundo retângulo você vai dividir em 4 partes iguais. Porque a segunda fração tem denominador 4, não é? A fração 2/4. Pronto, fizeram esse processo. Agora escureça 2 partes em cada um dos retângulos. Pinte 2 partes de cada um dos retângulos. Qual é a parte escurecida que ficou maior? É aquela em que você dividiu o retângulo em apenas 3 partes. Não é isto? É a primeira fração, 2/3. Conclusão: 2/3 e 2/4 têm mesmo numerador. A fração maior é a de menor denominador. Deu para entender? Agora sim. O negócio agora deu aquela clareza mesmo na mente. Agora dá para resolver as questões. Muito bem, Theo. É isso, meus queridos alunos. E agora é o nosso momento frase do dia. A aprendizagem é um resultado de escutar, que orienta ainda uma melhor audição e atenção para outra pessoa. Em outras palavras, para aprender, temos de ter empatia. E a empatia cresce à medida que aprendemos. Alice Miller. Muito bem. É isso aí, galerinha, viu? Tchau, tchau. Vamos colocar os nossos conhecimentos aí da aula de hoje em prática, né? E até o nosso próximo encontro. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Ciências.
Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Olá, meus queridos alunos do 6º ano e ouvintes do programa Espalhando Saberes de Ciência. Sou a professora Samara Carvalho. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo aula de hoje. E vamos fazer uma revisão pra lá de divertida. Se prepare, pegue seu material e vamos revisar tudo que foi abordado até aqui. Você lembra de tudo? Creio que sim, pois sei que vocês são alunos nota 10. Preparados? Epa, esqueceu de mim, hein? Eu sou a professora Paloma Thaís e nós vamos revisar tudo. Fique bem pertinho do seu rádio. Antes de iniciarmos, vamos lembrar um pouco das aulas anteriores? Por isso, pessoal, esteja com seu material em mãos. No 2º caderno, quais foram os assuntos abordados? Vamos lá. Nossa primeira aula relacionada ao 2º caderno fala sobre uma história pra lá de comovente. Água Comovida, da autora Ana Lúcia Leite, onde retrata bem os problemas da nossa região com a falta de água. Alunos, preste bastante atenção. Vocês sabem como acontece o ciclo da água na natureza? Com certeza você deve ter respondido que sim, aí do outro lado. Isso mesmo, professora Samara. Nossos alunos são muito inteligentes. Pois bem, pessoal, vocês lembram que a água muda de estado físico e circula entre os seres vivos, rios, mares, lagos, solo e atmosfera. E é justamente essa circulação que nós chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Inicialmente, a água de rios, mares e lagoas sofre evaporação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Essa mudança de estado, ela ocorre graças ao calor do sol que incide sobre a água, isso aí vocês já sabem, né? O vapor formado vai para a atmosfera e ao atingir as camadas mais superiores, ele se condensa. E a condensação ocorre porque a temperatura em grandes altitudes é inferior à da superfície da Terra, ocasionando assim a passagem do estado gasoso para o líquido. Quando ocorre a condensação, essas pequenas gotículas de água formadas darão origem às nuvens. Caso a temperatura esteja muito baixa, serão formados cristais de gelo ou neve. Com as nuvens carregadas, ocorre a precipitação, chamada comumente de chuva, ou ainda, dependendo da temperatura, a formação de granizo ou nevada. Só que a gente também não pode esquecer, pessoal, que quando a água chega ao solo, ela pode ser utilizada por animais e plantas. Ela infiltra-se no solo e constrói os lençóis subterrâneos, além ainda de poder voltar para os rios, lagos e mares. A água contribui nesse momento também para deixar o clima mais ameno. Vale destacar que os seres vivos também participam do ciclo da água, pois eles necessitam dela para a sua sobrevivência. Os animais, por exemplo, utilizam a água para diversas atividades metabólicas, obtendo-a a partir da ingestão ou da alimentação. Já as plantas necessitam de absorvê-la para que o processo de fotossíntese seja realizado, além de outras atividades metabólicas. Exatamente. E nós, seres humanos, utilizamos a água não somente para beber, mas também para realizar uma grande quantidade de atividades. E as principais que foram frisadas, alunos, são quais? A agricultura, exatamente, indústria e para o consumo. A água é essencial. Por exemplo, também para a limpeza, higiene e cozimento dos alimentos. A água, caros alunos, é fundamental para o bom funcionamento do organismo, pois desempenha diversas funções, dentre as quais ela é essencial para o transporte de substância, produção de energia, limpeza, regulação da temperatura e do intestino.
E vocês sabiam que pelo menos 60% do corpo humano é composto por água, pessoal? É por esse motivo que nós precisamos consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Não devemos de modo algum desperdiçá-la. Lembre-se sempre de verificar as torneiras, ficar atentos aos vazamentos, escovar os dentes e ensaboar as louças com a torneira fechada. Isso mesmo. Agora vamos lembrar sobre os 17 ODS, ou seja, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, na verdade, como você já sabe, é um apelo universal das Organizações das Nações Unidas à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. Perfeito. E aí, galerinha, falem pra gente quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na sequência, hein? Isso mesmo, muito bem. Já escuto vocês falando aí do outro lado. Então vamos lá. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente de crescimento econômico, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidade e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Eita, muito bem! Vocês arrasaram ao lembrarmos dos 17 ODS. Show! Vamos continuar! O bode saiu com a cabra, foram andar a pé. Na nossa última aula, abordamos o tema da festa junina, o Beabá do Sertão, que infelizmente não pôde acontecer por causa da pandemia. Mas vamos lá lembrar um pouco do bode, esse personagem muito importante para a caprinocultura, que tem como algumas vantagens, pessoal. As cabras, como sabemos, são animais de pequeno porte e, por isso, exigem um espaço menor. E seu ciclo reprodutivo é relativamente curto, gera de 2 a 3 cabritos, como sabemos. E o fornecimento de leite também é mais fácil. Pode crer. Gente, as cabras foram os primeiros animais a serem domesticados pelo homem. Lembrou, né? Exatamente. São animais bípedes que se locomovem com 2 pés, alcançando as partes mais altas das vegetações que outros animais não alcançam. Se alimentam de tudo que é folhagem, sementes, cascas secas e também consomem pouca água. Queridos ouvintes, preste muita atenção, pois o clima seco, pessoal, oferece vantagens para a criação e proliferação dos caprinos, já que dificilmente adquirem doenças provocadas por bactérias e verminoses. As fêmeas ficam no cio o ano inteiro. Que é isso? É o estado reprodutivo das cabras. E apesar de produzirem leite, este é mais rico em nutrientes do que o leite da vaca. Nós também falamos na aula anterior que a carne caprina é um excelente alimento, pois possui o mesmo nível proteico que a carne bovina e o mesmo nível de ferro. Porém, tem um diferencial: é um alimento light e de baixo colesterol. Por hoje é só. Gostaram, alunos? Revisamos tudo e assim chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a cada um de vocês pela atenção e lembre-se, não há vitória sem luta. Por isso, força e determinação para alcançar os seus sonhos. Tenham uma maravilhosa tarde. Tchau, até a próxima. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o